Amici, benvenuto então a mais um episódio então dessa série de vídeos que o Círculo Vicentino junto com o Círculo Trentino estão produzindo então em comemoração, em homenagem dos 150 anos da imigração italiana. Essa noite então é uma noite especial para o Círculo Vicentino da Serra Gaúcha, porque nós vamos falar de um tema que pra gente é muito caro, que foi a produção do filme, do documentário então sobre a Buarque de Macedo. Então, essa rua tão importante para o município de Garibaldi, mas também para toda a região, né, Luiz? Exato. Porque foi a estrada, e depois para nós, né, a rua, que conduziu os imigrantes, quando eles chegavam lá no porto de Montenegro, e trouxeram aqui para a primeira colônia, né, que foi a colônia Condé, depois iam para Princesa Isabel, e dali, né, seguiam ali para Veranópolis, Nova Prata, até Lagoa Vermelha, e segue, né, seguia então a estrada. Então essa rua é muito importante, né, essa estrada foi muito importante, e o Círculo Vicentino da Serra Gaúcha então, reconhecendo a importância, né, buscou uma forma de retratar e eternizar então essa história ou importância dessa estrada para toda a região e o desenvolvimento dos italianos no Brasil, inclusive, né? Então essa noite a gente está com a presença do João, né, da 3 em 1, que foi quem produziu esse filme, que foi belíssimo, uma belíssima produção, muito sensível, que está disponível no YouTube do Círculo Vicentino. Então eu convido a todos, quem ainda não assistiu, que vá lá no nosso YouTube do Círculo Vicentino da Serra Gaúcha, assista. Esse filme está postado na versão também com acessibilidade, né? Então está disponível para todos assistirem. Esse documentário foi financiado pela Lei de Incentivo à Cultura, né? Da Lei Paulo Gustavo, então que propiciou que a gente pudesse produzir esse bonito registro da cidade. Então o João está aqui conosco, o Bernardo, que é representante aqui na noite dos artistas, né? Porque esse filme não só foi registrado em imagem, em áudio na voz do Fitarelli, mas também em pinturas, né? Então a gente eterniza essa rua também registrando algumas das casas, né? Então nós selecionamos algumas casas, e o Bernardo Gellen, a Silvia Lorenzi e a Manuela Pieta, então foram os artistas convidados para pintar algumas dessas casas. Então, boa noite, Bernardo. O nosso contador de história oficial, né, associado do Círculo Vicentino, Luiz Fitarelli, então já contou várias histórias e veio aqui então contar mais essa. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, acho que a gente podia começar, Luiz, tu contando pra gente da importância da rua e por que é importante o Círculo, num dos seus objetivos, né, que é registrar a cultura italiana, né? Como é que surgiu essa ideia? A gente vem contando histórias já, não só da Buarque, né, como das outras, do nosso patrimônio histórico já há muito tempo, e tem que ter uma forma da gente preservar essa história. Porque, inclusive para escrever e para a gente buscar dados, né, as pessoas que conheciam mais essa história hoje já não existem mais, sim, né? E documentação muito pouca, né? Então a dificuldade que se teve de buscar algumas coisas mais concretas, porque a gente, quando fala de história, a gente não pode inventar, né? Sim. Nós temos que falar as coisas que a gente tem convicção da certeza, né? Então é bem complicado. Claro, se aproveita muito dessa história oral, né? Que as pessoas foram passando para as pessoas, né? E na verdade a importância essa estrada foi fundamental para nossas colônias, né? Essa era a nossa chegada aqui, quem chegou em Condé, Princesa Isabel, que é no caso Garibaldi Bento, e quem subiu depois para Veranópolis, Nova Prata. Na verdade esse pessoal caminhou passava por aqui. E até a ideia do nome, né, foi sim, caminhando pela caminhando história, pela história, né? Exatamente. Na verdade, nós caminhamos pela história. Então foi, e aí nós começamos a estudar, a procurar o que tinha de dados. Teve uma coisa interessante, que foi escrita
há alguns Até fomos anos, na né? rádio, né? Pedir fotos para as Exato, pessoas, né? mas- Antes de comer, lá no início do projeto, a gente foi até a rádio, pediu que as pessoas que tivessem fotos se pudessem disponibilizar, e também a gente não teve resposta, né? O povo não se mobilizou. Não sei se porque essas fotos se perderam. Mas a dificuldade que se tem de encontrar, né? Exatamente. Eu tenho um acervo até interessante, o museu também tem, né? Então nós buscando essas coisas, né? E aí fomos tentando contar. Claro, a história, a gente contou uma pequena parte da história da Buarque de Macedo, que se resume hoje do município, né? Porque essa história, o Garibaldi ia até o lote número 1, que era lá na divisa com Barão, lá começava o lote número 1. E então nós contamos um pouquinho da história só. Sim, mas, que é hoje Garibaldi, né? Exato, o que é hoje Garibaldi, que vai da alfândega até a Garibaldina, onde é a divisa com Bento, né? E também teriam muito mais casas para contar, mas o tempo não permitia, né? E faltava tempo. Eu acho que também, talvez seria um assunto para se falar, talvez em outros capítulos. Né? Acho que é uma história de vários capítulos. Exato. Só que eu acho que a gente fez o possível com a ajuda do João, né? Que também deu aquelas pinceladas que a gente não com maestria organizou a gente. Organizou, né? A gente no início queria contar e e aí damos uma parada, aí reestudamos um pouquinho o roteiro da conversa, escolhemos as casas, Isso. né? Claro, tinha muitas casas, a gente escolheu 3 casas que não existem mais, que estão nas fotografias, né? E 3 casas existentes, né? Então, eu acho que, pelo menos para mostrar a importância disso, né? Mas acho que ficou bem interessante o trabalho, né? Tá bom para ver, inclusive, né? Não, ele tá um trabalho pesado, bem... exatamente, eu acho que a ideia era fazer um vídeo histórico, mas que não fosse pesado, porque a gente quer captar as novas gerações, né? Contar a história para quem já sabe, né? Mas a gente quer contar a história para o público jovem, para as crianças, para que ele fique ali para a posteridade, né? Então ele precisava ser sensível, leve, e eu acho que a gente conseguiu. João, fala um pouquinho como foi para ti produzir esse material. Não, sabe que pegando esse gancho, assim, eu lembrei da época que a gente começou a tratar desse filme em julho, agosto do ano passado, que eu tava falando com a Andréia e tal, e a ideia no início era, inclusive, ir até Montenegro para pegar umas imagens de lá, porque a Buarque começa lá e vai até Lagoa Vermelha. E no fim a gente teve que, como o seu Fitarelli falou, se focar, né? Porque não tinha tempo, é muita história para pouco tempo. E não tinha recurso, né? O projeto, a verba que a gente recebeu da Lei de Incentivo era limitada, então a gente tinha um recurso limitado. Até acho que a gente fez milagre com o recurso, né? Exato. E é que nem falou, Lelê, acho que são vários capítulos, assim, para contar. É uma rua muito importante, né? Que carrega muita história, assim. E aí a gente acabou se focando aqui em Garibaldi, né? E mesmo assim, a gente teve que se focar em algumas casas, né? Exatamente. Porque, lembra, a primeira vez que a gente gravou, a gente fez a captação de áudio 2 vezes. E na primeira a gente começou a falar de várias casas, só que sem se aprofundar muito, assim. E aí o que valeu mesmo foi a gente falar, não, vamos falar de 6 casas, 3 que ainda existem, 3 que não existem mais. E o resultado saiu daí, né? O tempo era limitado, realmente, a questão de verba e tal, mas eu acho que deu para dar uma ênfase nesses pontos, assim, que eu acho que foi legal, assim, e dá para construir o circuito da Buarque dentro do que é Garibaldi hoje, assim. E eu acho que o que todo mundo fala pra gente, assim, que como ficou legal trazer os artistas, né? E essas casas que não existiram, não existem mais, se tivesse ficado só na foto, eu acho que a gente não teria tido tanta riqueza no material, porque os artistas foram fundamentais pra gente tornar esse vídeo sensível, né? Esse material sensível. Bernardo, como é que foi pra vocês participar desse projeto? Foi muito bacana. Eu acho que é bem isso que tu falou, assim, fazer parte do processo e mostrar o processo, acho que foi muito bacana, porque houve uma construção
que nem o Fitarelli falou, a gente tem poucas informações dessas casas que não existem mais. As fotos eram escassas. De qualidade ruim, que é o que se tinha na época, ruins, né? E então isso teve que ser construído, né? E esse processo não seria visto se não fosse documentário, sabe? Então é muito legal para nós, através de estar inserido nesse processo, obviamente, tratar a arquitetura como um meio de contar essa história também, que é bacana, porque é uma forma de gente disseminar a cultura, de pensar e refletir sobre a arquitetura, observar, né? Coisas que a gente não vê, que a gente não percebe no dia a dia, né? Eu que não sou daqui, eu adotei aqui, né, como minha cidade, tenho essa visão de fora às vezes, mas a gente acaba se acostumando com muita coisa, né? Então acho que o desenhar também tem um pouco de observar e contar a história em cima desse processo que foi feito no documentário. Acho fantástico, assim. A gente se divertiu muito, aprendeu muito. A bagagem do Fitarelli é absurda, a gente não... Sim, muitos objetos que ele tem lá, na casa dele, lá na vila. Exato. E eu acho que também, eu gostei muito que a arquitetura da casa, né, tu foi contando também, refletia as regiões da onde os italianos vieram, né? Exatamente. E alguns detalhes também, né, porque a gente passa por elas e não percebe, né? A gente não para olhar e aquele detalhe, aquela coisa que marca, né? Então, um pouquinho de ênfase nisso. E quando tu vai lá pintando, tu vai vendo esses detalhes também. Tu reflete sobre o que tá... Qual é o detalhe, o que tá fazendo, a diferença, as madeiras. Exatamente. A alvenaria. E por que o telhado era construído daquela maneira. Tudo tinha um porquê, né? Claro, uma técnica. O granaro ali da casa, né? Que é a única que tem, né? Isso é uma coisa praticamente única, né? Que essa do D'Arrigo, né? Sempre que eu passo ali agora, eu lembro. Então, e trazendo as cores também, que é uma coisa que a gente não tem mais, né? Porque era tudo preto e branco, enfim. É bacana a gente refletir sobre isso, porque cresce o processo. Né? Ele se desenvolve muito bem, assim. E tinha alguns detalhes que quando demoliram alguma dessas casas, eu guardei uns pedaços, né? E aí nós tínhamos a cor, inclusive, né? Original, para poder... Para poder e sentir a textura, né? Da coisa, né? E aí falava do detalhe, a gente ia lá e eu acho que foi muito bacana. Aí tu falava do telhado, né? Pô, o telhado naquela época, a grande maioria era escândalo, né? Eram telhas de madeira. Rachada, né? Que foram os primeiros telhados. Depois começou a surgir a telha de barro e o zinco, né? Metal, mas no início, praticamente... E nessas casas que nós pintamos, que nós trabalhamos, que vocês fizeram o trabalho, aí dá para ver o detalhe, né? Muitas delas ainda tinham os telhados de madeira. Né? Exato. A gente tentou fazer ela como elas realmente eram, então, mesmo as modificadas, né? Claro. Aquelas que também já existem ainda, mas foram modificadas, a gente tentou reproduzir como elas eram. Ficou bem interessante muito bacana. Esse trabalho. E, na verdade, não só o centro histórico, né? Que a gente sempre fala do centro histórico, mas começar lá da casa do Peter Longo, lá da alfândega, né? Contar as casas que são lá do começo, e também a gente tentou pegar uma casa lá do Borghetto, né? Então, não falar só do centro histórico, que é belíssimo, né? E as pessoas elogiam Garibaldi por preservar muito bem o seu centro histórico, mas entender também da importância de toda a rua, né? E o que aconteceu, quais eram as famílias. A gente contou no outro documentário que o Círculo tem, né? Então, convidar também as pessoas para assistir o do Arroio Marrecão, que também foi a Trazinho que produziu, que é muito legal, que foi contada a história do Arroio Marrecão. Ele é mais curtinho, mas, né, a gente conseguir resgatar essas histórias, né? Então, para as pessoas também saírem um pouco daquele centro, né? Não, inclusive, desculpa te cortar. Não, claro. Até ali do Peter Longo, né? A casa dele. Foi uma casa muito importante, né? Sem dúvida. E ela fica escondidinha, né? As pessoas e não... tá fora do centro histórico. E, tipo, nossa, o que aconteceu ali, hoje a cidade leva o nome, né? Claro. Tipo, e ela tá fora da Buarque, né? Porque a Buarque, ela teve um processo de aperfeiçoamento de ajuste, né? Porque a primeira era uma estrada que se passava praticamente ou de mula, né? De mulateira, né? Era uma estrada de mula e a pé.
Então, no início, os primeiros que chegaram, nem carroça chegava, né? Depois, aí, por alguns anos depois, é que foi alargada para ser carroçável, né? Então, o pessoal desembarcava lá no porto, vinha com as chatas, com as barcas lá até ali, e aí a maioria vinha a pé, atrás da mula e e as crianças e a bagagem. Isso é uma coisa... épica, como a gente diz, né? Um negócio que a gente tem que valorizar, né? Porque a dificuldade foi imensa, né? Além depois de chegar aqui, chegavam aqui no barracão onde que eles tinham a primeira parada para depois ser levado para os lotes, né? Lotes. Então, a importância disso, né? E ela foi toda colonizada, né? Entre os lotes, os números do lote que começa lá com o número 1, ali em Barão, aqui chega no último lote, antes de chegar em Iribaldi, o 54, né? Que é aqui para cima logo do Peterlongo ali. E, na verdade, cada lote desse tem uma história, se a gente vai contar. Cada lote desse sempre teve uma família morando, né? E depois, com as subdivisões desses lotes, eram lotes grandes, inclusive esse. A maioria deles eram lotes de 48 hectares, né? Depois foi fracionando isso, porque tinham muitos filhos, e aí também não cabiam todos, aí foram fazendo pedaços, e depois muita gente saiu daqui, né? Sim. Porque para procurar as terras novas, né? E os problemas econômicos que aconteceram, claro. né? Que você, né, Sim, se conta no fim. E a importância disso, porque toda, na verdade, a Buarque puxou o comércio todo para a beira dela, né? Por quê? Porque todo mundo passava por aí, né? Era tropas de mulas, boi, inclusive tropas de porco, né? Que é uma coisa que a gente acha que é uma coisa que a gente praticamente nunca ouviu falar, né? Mas eles tropeavam porco também, né? Porque tu ia trazer como porco. Sim, ou numa carroça que cabia 4 ou 5, né? Sim. Eles vinham trazendo pela estrada. Tinham o seu jeito de fazer isso, né? Iam na frente com milho e tal. E aí vinha aquela coisa, né? Cachorro, né? Que loucura. E aí não podia perder os bichos. Sim. Então, tudo isso, né? Aí era uma passagem de gente diariamente, né? E aí tinha essas casas de pasto que a gente fala, onde que paravam essas pessoas, esses carreteiros, que depois com as carretas de mula, né? Que eles chamavam terno de mula, tinha carreta puxada por 9 mulas, que traziam toda a mercadoria da nossa. Porque um dos grandes problemas nossos aqui foi o transporte do que era produzido aqui. Não adianta tu produzir se tu não tem para onde vender, para onde escoar. Como tu faz escoar? Esse foi um grande problema no início da imigração. O pessoal produzia muito, porque a terra aqui era um desmatamento recente, terras férteis, e gente que trabalhava muito e que tinha que sobreviver. Então produzia, e o feijão, e o milho, então, a banha foi muito importante também, né? Porque na época não existia azeite aqui, né? Então tudo era com banha, né? Por isso que o porco tem essa importância, né? No início também enorme, né? E tudo era a Buarque, né? Até a chegada do trem, que em 1909 chegou em Carlos Barbosa, depois em 17 chegou aqui. Aí aliviou, mas continuaram as carretas ainda, né? Mas tu imagina, né? Tu poder carregar aqui, poder carregar em Carlos Barbosa. Mas, Fitarelli, o traçado da rua, né? Que o Bernardo falou da Peterlongo, né? Porque ela tinha aquela descida íngreme, né? Por isso que também teve que ser mudado o traçado. Mas o trem a mudança do traçado, será que foi antes ou depois? Foi antes. Antes? Sim. Eles contrataram o Barão de Holleben, que ele era um engenheiro, já tinha feito estradas em outros locais do Brasil. Ele foi contratado para dar uma melhorada no traçado da... Por isso mas que o se trem chama passava Barão. ali na Buarque? Não. Não, pelo traçado da Buarque. Ela perguntou se o trem foi antes do... Se o trem antes ou depois. O trem foi depois. Aí elas já tinham feito os já ajustes. Melhorada. Porque quando eles fizeram, eles na verdade não tinham um GPS nem um drone para saber. Não tinha drone, né? Hoje em dia a gente vê televisão de cima. Então eles vieram meio que no olhômetro, né?
E aí, claro, tinha essa subida aí onde tem a casa do Peterlongo, que era muito para né? mulas isso aí, carregadas, imagina, com carretas com até 2.000, 2.500 quilos. Sim, não subia. Subir né? isso aí era Então eles foram fazendo desvios. Sim. E a estrada que chamou de da Sartori, né? Ali eu me lembro sempre que porque a minha avó morava na Estrada Velha. E eles chamavam de Estrada Velha, não chamavam era Estrada Velha. Que era a Buarque do primeiro traçado, né? E aí foram feitos muitas desses ajustes de caminho para facilitar um pouco, para desviar um pouquinho essa topografia um pouco mais acidentada. E não é só para cima ali do morro, é para baixo onde liga também, porque a Davi Sartori ela segue um pouco para baixo ali que sai nas ferragens, ali, enfim. Aquele trecho também é da Davi Sartori. Também era por ali, né? Não chegava até aquela curva e depois subia. Eles faziam todo esse trabalho, né? De para baixo para cima. E não era fácil ver naquela época. E no nosso clima, né? Imagina uma estrada no inverno. Nunca cascalhada, chuva. né? Não tinha, era terra, né? E imagina uma carroça com esse peso, com uma roda estreita, né? Isso aí afundava, né? Sim. Cortava o chão. Então, era uma viagem dessa era uma coisa impressionante, né? Esses caras eram os heróis, né? E chuva. E eram carretas diferentes, né? Não eram... Por exemplo, o cara que estava comandando a carreta, ele não ficava na carreta, ele ficava montado numa mula. Na mula da esquerda, né? Que eram 3 mulas atrás e 6 na frente. Então ele ficava montado na mula. Porque essas carretas, elas tinham uma cobertura também. Porque quando levava grãos, né? Então ela tinha tipo um telhado em cima. Aí botava um encerado, uma lona em cima, para poder proteger da chuva. E aí ele tinha a rédea na mão, montado numa mula encilhada, né? Que era só a dele, onde ele montava. E daí ele tinha uma rédea longa, e as duas ponteiras dessas 6 geralmente eram mulas, eram éguas, o cavalo, porque o cavalo, na verdade, ele obedece mais à rédea. A mula, se tem uma valeta e não quer pular, o cavalo pula. A mula segurava um pouco. Então, quase sempre, as duas da rédea que comandava eram éguas. E tinha uma égua madrinha, que levava um sincero, né? Um sininho no pescoço. Então, tu podia largar elas quando chegavam numa casa de pasto, por exemplo. Aí chegava 10, 15 carreteiros, largavam-as no potreiro. Né? Aí na alfândega tinha por toda a estrada, tinha locais de parada. Né? E aí, de manhã, cada um pegava a sua égua madrinha e vinha puxando, e elas vinham todas atrás, por causa que elas conheciam. Podia botar 10 sinceros, 10 sininhos diferentes. Assim, cada uma sabia o tom do seu. E vinham todas atrás. É uma coisa incrível, o ouvido, né? E o costume. E muitas já se colocavam direto, cada uma no seu lugar. Mas encilhar todas elas, né? Meu Deus. Todas elas tinham o comatio, que era para onde... Todas aquela tralha de couro e correntes e coisas. Fica a ideia para nós fazer uma chegada de Papai Noel bem divertida. O problema é achar 9 mulas. Uma chegada de Papai Noel italiano. Mas bem característica. E até eu tenho 2 carretas dessas. Que são carretas que não foram mais usadas, né? Porque são carretas muito grandes. E para ela entrar, para na roça, ela não dá. Né? Para manobrar. Para manobrar para tudo, né? E o peso só dela. Então, isso aí foram se perdendo, né? Foram sendo jogadas para lá e para cá. E se salvou alguma outra por milagre. Em algum galpão que o cara tinha pena de jogar, de se desmanchar, né? Eu tenho uma que era dos Agostinho, que são relíquias, né? Então ela tá lá tudo que tu tem lá no museu, Luiz, são relíquias, né? São muitos objetos. Quantos objetos que tu tens no museu? São parte da história. Tá lá na vila essa? Tá. E uma parte da história e essas carretas passaram pela nossa e construíram economia, né? Nossa história da Buarque também, né? Que legal. E nossos bisavós
na grande maioria deles, os nossos bisnonos caminharam por essa estrada, né? Vieram para cá a pé. Ou em mula, né? Então, tu imagina, ou em carroça, os últimos já vinham em carretas, né? Então, tu imagina o que carrega essa estrada, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho legal. Acho que foi bem legal. Um conjunto entre os nossos... Cada um com a sua habilidade, cada um né? com as suas habilidades. Acho que é importante a gente registrar aqui também a Andréia Tiqueleiro, né? Que participou do projeto, que ajudou a gente a montar o projeto, coordenar as atividades lá de longe, né? Ela está morando na Itália por um período, então ela nos ajudou também na escrita do projeto, na prestação de contas também, né? Então é importante a gente registrar. João, e teve um momento especial, né, da gente inscrever esse material num festival de cinema. Conta um pouquinho. Foi em abril desse ano, a gente foi selecionado para o Cine Sul, que é um festival de cinema lá de São Leopoldo. E aí em maio, teve a exibição em praça pública, que na verdade não foi em praça porque choveu no dia. E aí foi mudado para um galpão, lá para um pavilhão. Bastante gente foi assistir, foi bem legal. E a gente foi muito aplaudido no final. E aí agora no mês passado, que foi no dia 18 de junho, teve a premiação. Uhum. E a gente estava concorrendo na categoria de documentários. Eram 5 prêmios. A gente ganhou um, que foi o de melhor fotografia, que eu até comentei naquele vídeo que eu gravei esses dias. Era um prêmio que, falando pela 3 em 1, a gente estava buscando, né, por ser um prêmio bem técnico, assim. Esse prêmio veio, a gente ficou bem feliz por isso. E o último prêmio da noite era o de voto popular, de melhor filme. E aí, quando chamaram o filme da Buarque, foi para fechar com chave de ouro, assim, né? Foi muito massa. O filme foi bem... a galera curtiu muito, assim, e é legal ser reconhecido, sabe? Porque a gente sabe o tanto de trabalho que dá. Mas antes disso, assim, só pelo processo, a gente já fica com muita vontade de fazer a sequência, né? Exato. Porque dá vontade... Com o Garibaldi tem tudo concentrado na Buarque ali, a gente tem... É reconhecido, né? A paisagem de Garibaldi é conhecida por isso. Fica muita vontade de fazer, levantar todo esse histórico, né? Porque isso realmente não pode se perder. Acho que o objetivo também de todo o projeto, né? Mas uma outra coisa bem legal, Bernardo, desculpa só te cortar, depois eu quero que tu comente um pouquinho. Vocês têm o projeto do Urban Sketchers, né? Que também retrata casas e como é que é um pouco... O Urban Sketchers, ele é um movimento de observação analógica, digamos assim, né? Mas ele é um movimento que existe, é mundial. Enfim, a gente tem aqui o grupo em Garibaldi, já está homologado aqui desde uns tempos para cá. A gente se reúne uma vez por mês, 2 horas por sábado, em lugares aleatórios que a gente escolhe. E vocês então já pintaram outras casas, E né? Garibaldi é um prato cheio, né? Exatamente. Que é muito cenário bom, né? E cada vez que a gente vai desenhar alguma coisa, a gente tenta entender por que aquilo existe, qual é a história daquilo. Então a gente reflete também sobre aquilo. Exatamente. As pessoas que estão pintando entendem um pouquinho daquela história, né? Exato. Esse é o propósito, né? E eu acho que esse propósito do documentário também é isso, né? É incentivar que as pessoas tenham essa cultura absorvida, né? Que a gente às vezes não percebe, mas para pensar, observar e adquirir essa cultura, né? Que senão ela vai se perdendo e a gente vai esquecendo. Tem que registrar isso de alguma maneira. Uma outra coisa interessante, agora eu me lembrei, quando a gente fez o lançamento do documentário lá no Casa Curta, num evento, né, público, e aquilo foi postado no YouTube, um outro movimento que aconteceu é das pessoas, né, que também lembrarem, as pessoas que não moram em Garibaldi, começaram a receber o vídeo, né, a Manuela me falou muito disso, né, das pessoas, mas a casa da minha família...
as pessoas quiseram resgatar suas memórias. Então, foi um outro movimento que a gente recebeu, né? Das pessoas quererem resgatar a sua história, as pessoas que não moram mais em Garibaldi. O filme foi para a Itália, né? No dia seguinte, o Fitarelli já estava recebendo mensagem de pessoas que já tinham visto o filme na Itália. A nossa ideia já está, né, sendo traduzido. Então, ele vai ter legenda também em italiano. Então, é importante que as pessoas saibam, né? Então, os italianos que vão assistir, o nosso presidente, o Ferrucci, assistiu o filme e elogiou muito, né? Inclusive, quer que a gente escreva um artigo para o Jornal dos Vicentino. Então, ele vai estar também em italiano, mas logo ali naquela semana começaram a elogiar, a receber, querer conhecer a cidade, né? Querer conhecer a importância da rua. Então, acho que a gente também despertou o interesse das pessoas que nem pensavam mais na rua, na história das suas famílias. A Manuela também me disse que pessoas quiseram pintar suas casas, né? Exato. Estimuladas por essa pela ideia do documentário, filme. né? Porque ele é muito agradável, né? Essa é a grande vantagem do documentário. Então, acho que a nossa função, né, Luiz? A gente está fazendo, enquanto instituição, associação que quer manter a memória desses antepassados que vieram com tanto sacrifício, né? Acho que a gente tá fazendo isso, fizemos isso no filme do Marrecão, né? Então, com um projeto inicial. Agora a gente teve um pouquinho mais de fôlego, então, com esse projeto da Buarque, quem sabe? Mas eu acho que a gente não pode parar por aí. Né? Tem muita coisa para contar e a gente tem que aproveitar, né? História não falta, né, para contar. Histórias tem. E eu acho que a gente tem que buscar agora o próximo passo, né? Nós já fizemos 2, né? Agora a gente pode tentar os próximos capítulos dessa história da Buarque. Tem muita coisa para contar. E é uma forma, hoje já foi falado, né? De perpetuar isso, porque a gente vai ficando velho, né? Também. Não, registro importante. Até aproveitando o gancho de antes, foi legal a presença dos artistas, porque se a gente fosse depender só de fotos, tem casas que a gente tem uma foto. Isso. Exato. E aí ia ficar o seu Fitarelli lá olhando para a câmera e falando, né? Então, acho que outro registro é na Sofia, né, o museu com o Jones, as histórias que eles puderam, o material que eles tinham lá no museu e nos ajudaram. E muitas os mapas, né, pra gente conseguir também entender como é que era. Então, a gente conseguiu, acho que, construir, né, com a colaboração de várias pessoas, construir uma história bem legal, né, então... espero que as pessoas assistam esse filme, ele tá ali, então, como eu já falei, disponível. Tem outras histórias também que a gente vai contar aqui em um outro episódio, que é do livro, né, que está sendo escrito pelo Elias Pastor, né, amigo do Fitarelli, que vai contar, descrever, né, catalogar alguns. Depois não vamos dar spoiler, né, Luiz, mas vamos voltar aqui para falar sobre isso. Então, acho que material Garibaldi tem muito material, né, que a gente pode explorar. E acho que esse foi o nosso segundo projeto, né, com a 3 em 1. Espero que a gente continue essa parceria. E também a gente espera, né, que a gente tenha novas leis de incentivo, né? A gente sabe que tem ali, a gente escreve projetos e a gente sempre busca, né, que a cultura seja valorizada, né? Porque o Brasil não tende muito, né, a manter e valorizar a cultura, então a gente sempre que pode participa de projetos para, enfim, manter a cultura. E esse ano dos 150 anos eu acho que é uma oportunidade das pessoas se mobilizarem, né? E a gente espera que não se perca, né? Porque depois passa essa onda, né, de mobilização, de sensibilização e as pessoas esquecem de todas essas histórias valorosas que a gente tem, né? O Luiz é uma pessoa que preserva já há quantos anos? Mais de 50. Muitos anos, então. Comecei com ela ainda criança a colecionar coisas, né? Depois a gente também coleciona um pouco de histórias, né? Sim. E é óbvio isso, tá? Essa coisa de colecionar e a história, também uma coisa que a gente fala,
é muito importante, sempre quando eu falo para as gurizadas, né, para as crianças, deles ouvirem um pouco as histórias dos nonos, né? Que é uma coisa hoje praticamente que se extinguiu, né? Já na minha época era difícil, eu sei que praticamente era eu que ouvia as histórias do meu nono, há 50 anos atrás, né? Que eu parava para ouvir, então pouca gente parava para ouvir. E desde essa época eu criei essa curiosidade, né? E de ouvir e de passar por... Na verdade, a gente conhece a história de muitas famílias, né? Muitas coisas por ouvir, por prestar atenção, né? E eu acho que essa passagem também de informações, né? De família, né? De pai para filho, de gerações do nono. Muita gente não sabe nem o nome do nono já. Né? Então, está se perdendo isso, infelizmente. Infelizmente. Né? Ninguém para mais para ouvir, porque acha que história de chata, de velho. Sim, que é chato, que é desinteressante. O cara prefere ficar no celular, vendo um monte de porcaria que não serve para nada, mas... até a gente teve... Nós estivemos na escola, no Sagrado, falando com várias turmas, né? Os menores, da 6ª ao 9º ano, e depois do 8º ano, e depois do 9º ano o ensino médio. E a gente viu que principalmente os pequenos, né? Os pequenos, foi bem interessante. Bem interessante, o pessoal prestou atenção. Porque é difícil de manter a atenção para esse público, ele não tem muita paciência, né? Então, a gente contando histórias e falando, foi muito legal. Foi além da expectativa, porque eu já tive outras oportunidades de falar, né, com o público lá na vila também, às vezes vem escolas, né? E para te segurar eles não é fácil, né? E fizeram muita pergunta. Não, eles fizeram perguntas, estavam bem interessados. E os pequenos, principalmente, né? Fizeram algumas perguntas, e aí um falava alguma coisa, assim, coisas lógicas, né? Bem interessante, eu acho que legal. Valeu a pena também. Na época do lançamento, isso? Não, foi logo depois, foi um tempo depois. Faz o quê? Um mês e meio atrás? Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Aí a gente foi lá e foi muito legal, bem interessante. Também é uma forma de contribuir, né, com essa parte cultural. Tentar que pelo menos claro, nem todos vão, mas se tu fizer isso e uma pequena parte já prestar atenção e for perguntar para os seus avós, a gente já fez a nossa função, né? Já está fazendo a nossa parte. Exatamente, legal. Bom, então esta é uma série, né? Então vocês assistam os outros vídeos. Nós temos vídeos que vão falar sobre religiosidade, sobre o projeto dos trentinos que falaram sobre os capitéis. Agora a gente tem a Rota dos Capitéis. Tem outros a gente vai trazer aqui também representantes do Comites, falar um pouquinho sobre os direitos e deveres dos italianos, né? Então vocês acompanhem os outros episódios também que nós estamos promovendo. Então, o Círculo Trentino e Vicentino agradece, então, e espero que a gente possa bater mais papos legais como esse e produzir outros vídeos tão interessantes quanto esse. Verdade. Vamos tentar. Muito obrigada, pessoal. Obrigado.